Olá, meu nome é Sandrelly Vasconcelos, eu sou fonoaudióloga e é um prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre os cuidados com a saúde da voz. Todos nós precisamos cuidar da voz, mas algumas pessoas, em especial, precisam ter um cuidado maior. Estes são os profissionais da voz. Os profissionais da voz são aqueles que utilizam a voz como o principal instrumento de trabalho. Sem ela, eles não podem trabalhar. Então, nós temos os professores, vendedores, jornalistas, atores, operadores de telemarketing. Então, todos estes são profissionais da voz e precisam de um cuidado especial. Mas, nós vamos ver vários cuidados em que todos nós, no nosso dia a dia, podemos tomar. Vamos ver alguns deles, né? A saúde vocal, elas são algumas orientações básicas que vão auxiliar a preservar a saúde vocal e prevenir o aparecimento de alterações e doenças. Esse é o principal objetivo dessas orientações. Então, o que seria bom para a voz? Hidratação. Então, a água é um dos principais meios para prevenir problemas de voz e está preservando as suas pregas vocais. Então, o ideal é que nós possamos nos hidratar com 2 litros de água por dia, cerca de 8 copos. Isso com pequenos goles durante todo o dia. Então, o ideal é que nós tenhamos sempre água de fácil acesso, né? Então, uma garrafinha é sempre perto de nós. E exercícios físicos também vai ser bom para a voz. Então, alguns exercícios são melhores para quem usa a voz profissionalmente do que outros, né? Mas, em geral, os melhores exercícios para quem usa a voz é uma caminhada, exercícios de alongamento, yoga, pilates, todos esses exercícios que trabalham mais com a questão do relaxamento. E o vestuário? O vestuário seria uma roupa confortável, né, que não esteja apertando o pescoço, a cintura e que não esteja atrapalhando essa movimentação da sua respiração. Então, roupas confortáveis. A postura corporal também. O que seria bom para a voz na postura corporal? Uma postura corporal ereta, então que você não esteja curvado, nem a cabeça também inclinada para um lado, nem para o outro. Então, é importante também manter uma boa postura para que sua voz saia sem nenhuma alteração, sem nenhum impedimento. O sono também é muito importante para cuidar da voz. Então, nós devemos dormir bem para que nós possamos restaurar tanto as nossas forças físicas, né, do corpo, e, consequentemente, você vai estar também restaurando a sua voz, porque durante o sono você vai estar em repouso vocal. Então, o repouso vocal também é bom para a voz. Então, são momentos de silêncio que você vai estar poupando a sua voz. E o que é importante saber sobre alimentação, né? Creio que vocês já ouviram falar sobre a maçã. A maçã, ela é uma fruta muito boa, muito nutritiva, ideal para os lanches, né? E a gente conhece a maçã desde antigamente, quando os alunos davam presente para a professora, tem essa imagem, né, dos alunos dando a maçã ao professor. Então, a maçã, ela realmente é uma fruta muito boa para a saúde em geral. Muito nutritiva e, além disso, ela limpa o trato vocal. Então, não é que a maçã ela sozinha vai resolver algum problema na sua voz. Não, mas ela é um alimento que pode realmente ajudar a limpar o seu trato vocal. E durante a sua mastigação, enquanto você mastiga a maçã, você também estará trabalhando com os seus músculos da face. E aí você está também trabalhando esses músculos que também são responsáveis pela articulação da fala. Então, a maçã é um alimento bom para ser usado nos intervalos do dia a dia, né? Tanto do professor como qualquer pessoa.
As frituras e alimentos condimentados, eles não são bons para a voz. Por quê? Porque eles são ricos em gorduras, né, em sal, e tudo isso estimula o refluxo gastroesofágico, que nós vamos falar um pouquinho mais depois. E o café, chocolate e refrigerantes também, eles não são muito bons para quem vai usar a voz. Por quê? Porque o café e o refrigerante, eles têm cafeína, que resseca o trato vocal e também estimulam o refluxo gastroesofágico. E o chocolate também ele é rico em gordura, como o leite e seus derivados também. E a gordura também ela vai, além de estimular a produção de pigarro, ela também pode estimular o refluxo, que é um grande mal de muitas pessoas hoje em dia por não terem uma alimentação regrada, não terem horários específicos, comer de 3 em 3 horas. Então isso acontece muito com os professores, por exemplo. Eles não têm um horário fixo, às vezes, para se alimentar bem, às vezes quando chegam em casa à noite se alimentam com uma grande quantidade ou alimentos ricos em gordura e logo em seguida deitam para dormir. Então tudo isso estimula o desenvolvimento do refluxo, que é o retorno do alimento que está no estômago, e esse alimento está misturado com o suco gástrico, né, que é um ácido. E aí esse alimento, quando você se deita, ele vai retornar para a boca, né? Mas aí, quando esse refluxo acontece, ele irrita todo o tecido, né, do esôfago e pode atingir também as paredes próximas à laringe e as pregas vocais, causando rouquidão. Então, precisa se ter muito cuidado com essa questão da alimentação e desses alimentos que são ricos em gorduras. As temperaturas extremadas também não são boas para a voz, né? Nem alimentos muito gelados, nem alimentos muito quentes. Apesar que, em relação aos gelados, algumas pessoas são mais sensíveis que outras. Então, às vezes uma pessoa ela pode tomar o gelado à vontade e não sente nenhum tipo de alteração na voz ou dificuldade. E já outras, elas às vezes quando tomam um pouco de gelado, no outro dia já sentem dificuldade, sentem pigarro, sentem rouquidão, são pessoas mais sensíveis. Então, cada um de vocês vão ter que perceber se são mais sensíveis ou não. De toda maneira, a gente não indica, não recomenda os exageros, né? Nem alimentos tão gelados, nem alimentos tão quentes, que da mesma maneira podem alterar os tecidos dessas estruturas que fazem parte do trato vocal. Lembrando que as comidas, elas não passam pelas pregas vocais, né? São tubos diferentes, são caminhos diferentes. O caminho da respiração e o caminho digestivo da alimentação. São caminhos diferentes. E o que é ruim para a voz? Gritar. Então, gritar é um dos hábitos piores que a gente pode ter para a voz, porque as pregas vocais, elas se esbarram forte uma na outra. Falar muito também. Às vezes a pessoa fala muito porque a profissão demanda isso, mas aí tem que controlar essa quantidade de fala, né? Falar rápido. Por que falar rápido é ruim? Porque quando você fala rápido demais, como eu estou fazendo agora, você não vai entender. E às vezes você vai ter que repetir. Então você vai estar se esforçando sem ser necessário. Falar alto demais. Então isso também acaba forçando a voz. O ideal é, se você está precisando falar mais alto, você utilize um microfone, né? Um aparelho de amplificação sonora. Pigarrear. Pigarrear é limpar, aquela limpadinha, aquela raspadinha na garganta, né? Então, esse pigarro, às vezes, a pessoa faz inconscientemente, sem perceber. E ele é ruim, porque as pregas vocais, elas raspam uma na outra. E esse hábito, muitas vezes, acontecendo vários dias, por muito tempo, pode causar algum problema na voz. Então, são hábitos ruins. A tosse
ela é um reflexo natural do organismo que quer expulsar algum alimento estranho. Então, a tosse também ela é ruim para a voz, porque as pregas vocais elas se esbarram uma na outra muito forte. Então, o ideal é a gente se hidratar mais quando tiver gripado, por exemplo, que estiver tossindo. Então, o ideal é a gente se hidratar mais. Cochichar, muitas vezes ninguém entende por que cochichar é ruim para a voz. A gente não está economizando, mas quando a gente fala assim, a gente está fazendo uma conformação das pregas vocais errada. As pregas vocais elas ficam tipo meio fechadas e meio abertas. Então elas se esforçam muito para poder fazer esse cochicho. Então o ideal é a gente falar baixinho do que cochichar. O uso exagerado do telefone. Então, do mesmo jeito que falar muito também é ruim para a voz, usar o telefone também porque você só vai ter a voz como apoio, né? E principalmente aquelas pessoas que colocam o telefone do lado do pescoço e ficam segurando o telefone com a cabeça inclinada. Então, você vai estar com a postura errada e falando muito. Então, isso também pode ser ruim para a sua voz. Falar em ambientes ruidosos ou abertos. Então, o ideal é que a gente espere esse barulho passar, ou então desligue, se você puder controlar, né? Porque existem os ruídos controláveis e os incontroláveis. O que a gente puder controlar, então a gente faz. Fechar uma porta, baixar o som, diminuir o ventilador. Então, tudo que a gente puder diminuir o ruído ambiental vai ser melhor para a gente não estar competindo com esse som. Automedicação também não é bom para a voz. Por quê? Porque às vezes a gente toma um remédio que foi indicação para outra pessoa. Cada pessoa tem seu organismo, tem o seu funcionamento diferencial. Então, às vezes, você vai se automedicar sem ter essa indicação médica e você acaba tendo uma alergia ou um problema maior. Então, cuidado com a automedicação. Isso é uma coisa muito séria. Alergias e infecções respiratórias. Quem tem alergia tende a ter mais problemas com a voz porque estão sempre mais sensíveis, né? E em estado gripal também. Então, o ideal é quando estiver em crise alérgica ou em estados gripais, vocês tomarem mais líquidos e repousarem mais a voz. Respiração oral também é ruim para a voz, porque você vai estar respirando pela boca e ressecando todo o seu trato vocal. Então, precisa se resolver por que não está respirando pelo nariz. Então, procurar um médico para isso. Uso de sprays e pastilhas. Então, às vezes, os sprays e pastilhas, eles servem apenas como paliativos, porque eles anestesiam a região e mascaram a dor. E quando passa o efeito, a sua rouquidão continua lá. Então, eles são só paliativos. O uso de drogas ilícitas, da mesma maneira que o álcool e o fumo, eles vão irritar todo o trato vocal. Então, também vão causar ressecamentos, irritação em todo o tecido. O álcool, ele vai anestesiar a região, vai desidratar também o corpo. Então, não são indicados. Além do mais, o álcool e o fumo são os principais indicadores do câncer de laringe, que nós devemos nos prevenir também. O refluxo, a gente já falou. O esforço físico com emissão sonora é você, fazer um exercício físico, fazer musculação e ficar conversando com outra pessoa. Então, não é indicado fazer isso. Você vai estar forçando as suas pregas vocais. Mudanças de temperatura também vão alterar a sua voz. Então, você tem que estar sempre se protegendo. Sempre se protegendo com o casaquinho quando tiver frio e quando tiver mais quente, usar roupas mais confortáveis. A exposição também à poluição, você tem que ter cuidado. O ar-condicionado vai ressecar suas pregas vocais, então você tem que se hidratar mais. Os exercícios físicos ruins para a voz são aqueles que a gente utiliza sempre a região superior, né, os membros superiores. Então, boxe, basquete, vôlei, eles não são indicados para quem usa a voz. E os vestuários, a gente tem que ter cuidado com roupas que apertam o pescoço, a cintura. Obrigada, gente.